A inflação, a discussão, inflação de custos versus inflação de demanda, a discussão básica sobre inflação, o argumento dos monetaristas de que a inflação é um fenômeno monetário. Essa é uma frase do Friedman. Não há dúvida que a inflação é um fenômeno monetário. O que os outros não concordam é que a causa seja monetária, né? Ela é um fenômeno monetário, a desvalorização da moeda. Os preços são cada vez mais altos quando expressos em moeda nacional. Mas não se segue daí, como o Friedman gostaria, que a causa da inflação é monetária. E o argumento dos monetaristas é que se os custos podem pressionar a inflação, é porque a política monetária é fraca, procurando a melhor palavra, ela é compassiva. Ela permite que as pressões de custos sejam transmitidas ou realizadas, porque ela não impede que essas pressões de custo virem inflação. Então, para eles, continua sendo um fenômeno monetário. Vimos a discussão entre estruturalistas latino-americanos, né, e monetaristas. Uma discussão que marcou a história do pensamento econômico brasileiro nos 50, 60 anos de alta inflação pelos quais o Brasil passou. E hoje nós vamos estudar um artigo que conclui o seguinte: não existe inflação de custos. É o artigo do Brainerd e Lowell, que está na internet. Antes de começar, vamos refletir um pouco sobre esse tema, inflação. Se a ciência econômica fosse uma ciência madura, ou seja, tivesse um único paradigma e avançasse numa única direção, teríamos problemas que os acadêmicos e o mundo real tentariam resolver. Uma vez resolvidos, esses problemas deixariam de existir. Se o mundo fosse assim, eu não teria que gastar tantas aulas explicando o que é inflação. No Brasil, parece que é um problema resolvido, principalmente se se compara com os anos anteriores a 1994. No mundo, não é um problema que afete nenhuma nação de forma significativa. A Argentina tem inflação alta, mais ou menos 20%, mas, em princípio, não há preocupação com a inflação. Ou mesmo que haja preocupação, o Tea Party nos Estados Unidos, dizendo que o déficit vai gerar inflação, os países da Europa preocupados que a crise financeira gera inflação, mesmo que exista a preocupação, a inflação hoje não é um fenômeno preocupante. Eu diria, nos últimos 40 anos, ela deixou de ser um fenômeno preocupante.
quando você observa os dados. Nós estamos há 40 anos, vamos dizer, desde 1980, no mundo, vivendo um período de baixa inflação. E nos momentos anteriores, de 45 a 80, um período de alta inflação. Esse é um fato robusto, quer dizer, é uma característica forte da economia internacional, da economia mundial, quando se comparam esses dois períodos. O período keynesiano, 45, 80, inflação era um tema importante e era alta. Período 80, 2012, inflação não é um fenômeno importante, ainda que cause preocupação, é a recessão que substitui a preocupação com a inflação, né? Quer dizer, se você olhar as matérias de jornal dos últimos meses, alto desemprego na Espanha, alto desemprego em Portugal, alto desemprego na Inglaterra, desemprego recuando pouco nos Estados Unidos, Grécia com alta taxa de desemprego, desemprego muito baixo no Brasil, essas são as manchetes. A inflação, depois da crise de 2008, não é um fenômeno que se pode ser observado. Ele pode ser mencionado. O medo dos americanos ou das autoridades americanas que o déficit público gerado pela crise financeira gera inflação é um medo, sem dúvida, é um receio, mas os Estados Unidos não sofrem uma elevação da taxa de inflação. Então, se fôssemos uma ciência madura, eu poderia pular a aula, todas essas aulas de inflação e dizer, olha, a inflação é um problema resolvido. E daríamos uma aula sobre recessão, né? E por que há essa diferença nesses dois períodos? Esse é um tema bruto, uma evidência forte que nós precisaríamos teorizar a respeito dela. Na aula de hoje, como ela não é uma ciência madura, eu vou rever as discussões do período de alta inflação e vou apresentar esse texto que esclarece muito sobre a natureza do fenômeno inflacionário. O título do artigo é Algumas proposições simples sobre inflação de custo. Mas o resultado final é o título dessa aula. Não existe inflação de custo. Ou seja, as pressões de custo causadas pelos trabalhadores, pelo preço do aço, pelo preço do petróleo, por uma má safra agrícola, pela elevação do preço do chuchu, no caso do Brasil, na época do ministro Delfim Neto, pela elevação do preço de um corte de cabelo, a inflação dos barbeiros, na época do ministro Mário Simons, nenhuma delas, nem os barbeiros, nem o chuchu, nem o petróleo, nem o aço, nem os trabalhadores conseguem isoladamente provocar inflação. Essa é a tese deste artigo. É uma tese que, como eu disse, esclarece como é que seria o fenômeno inflacionário, ou apresenta uma nova visão da natureza do fenômeno inflacionário. Esse artigo foi escrito mais ou menos nos anos 70 e se refere a um momento da economia americana onde a inflação era muito alta, no governo Kennedy, portanto, auge do período keynesiano. O assessor principal do Kennedy, do John Kennedy, o que foi assassinado em Dallas, é o professor Tobin, daquele artigo que nós estudamos anteriormente, quer dizer, um período keynesiano ou neoclássico. A inflação era muito alta, houve um congelamento de preços, ou um sistema de controle de preços determinado pelo governo Kennedy, e a United States Steel desobedece a regra e aumenta os preços do aço em 5%. Vejam como são tempos diferentes, né? No coração da economia de uma sociedade
onde o mercado é muito importante, a liberdade individual é muito importante, neste país, os Estados Unidos, lá pelos anos 60, estabelecem um regime de controle de preços. Como o Brasil fez durante muito tempo, de 1964 a 1994, por 30 anos nós tivemos regimes de controle de preços. Nesse período, o governo estabelece que os preços devem ser congelados e aí o US Steel, na época a maior produtora de aço do mundo, aumenta os preços de 5%. Há uma dupla crise. Uma crise do ponto de vista econômico, porque todos se perguntavam qual seria o impacto da elevação de um preço de uma matéria-prima tão importante como o aço sobre a taxa de inflação americana. O aço é usado em quase todas, em muitas das atividades, muitos produtos produzidos numa economia moderna. O aço está no carro, na linha branca, na geladeira, na televisão, na construção civil, nos aparelhos eletrônicos, em todo lugar está o aço. Então, imagina-se que a elevação do preço do aço, como mais tarde ocorreria com o preço do petróleo, a elevação do preço do petróleo, geraria um impacto inflacionário muito grande. A graça do artigo, ou a coisa interessante do artigo, é que ele mostra que a elevação do preço do aço é irrelevante. É irrelevante mesmo quando se considera que o aço é usado em todos os produtos da economia, em transporte, locomotiva, automóvel, em tudo. E ele mostra de uma forma original, simplificada. E é isso que nós vamos mostrar hoje. E a conclusão dele é essa aí. Não existe inflação de custo. O aumento do preço do aço em 5% não é responsável por inflação. Não pode ser responsabilizado pela inflação. O aumento do preço do petróleo também não pode ser responsabilizado pela inflação que afetou o mundo inteiro a partir de 74. O preço do aço foi multiplicado por 4, depois outra vez multiplicado por um número grande em 79. A inflação do Brasil, que vinha declinando, por exemplo, passa de 20% para 40% depois de 74. E a acusação é feita sobre o preço do petróleo. É o preço do petróleo que causou a inflação. Esse artigo mostra que não é o preço do petróleo. E é isso que nós vamos mostrar. O artigo. Para estudar um impacto, ou para estudar a economia levando em conta as suas inter-relações, como é que o preço do aço afeta o preço do automóvel, como é que a quantidade produzida de aço, quanto de aço é preciso para produzir todos os produtos que a economia produz, ou como é que a quantidade de petróleo que todas as atividades econômicas exigem ou requerem para produzir o produto nacional bruto. Para estudar a economia levando em conta as inter-relações industriais, o modelo que os economistas usam é o modelo de Leontiev. Esse modelo, proposto pelo economista americano Leontiev, apesar de ter um nome aparentemente russo, é o modelo que nós utilizaríamos para fazer um planejamento centralizado da economia. Mas ele serve também para a gente estudar como funcionam as economias quando a gente quer as inter-relações. As inter-relações, para produzir pão, eu preciso de farinha, para produzir farinha, eu preciso de trigo, para produzir trigo, eu preciso de mão de obra e de terra. Essas inter-relações, uma boa forma, uma forma simplificada de estudá-las é através da matriz Leontiev. Quais são as hipóteses dessa matriz Leontiev? A produção bruta
Vamos supor que uma economia com 2 produtos. Isso é um expediente didático. Eu falo para vocês, eu quero fazer um modelo que estude todas as inter-relações entre produtos numa economia diversificada, complexa. Esse modelo estuda uma coisa complicada, né? Como é que os produtos, os mercados de produtos intermediários se relacionam. Apesar de eu dizer que eu quero um modelo para estudar uma coisa complicada, eu começo supondo que tem 2 produtos só, que é um caso simples, mas essa simplificação é uma simplificação apenas didática. O que eu vou falar para 2 produtos pode ser falado para N produtos. Então, vamos supor que uma economia com 2 produtos, o produto X1 e o produto X2. Essa é a produção bruta. Bruta quer dizer, não é a produção disponível para consumo final ou investimento. Ela é a produção de todo o trigo que é produzido e que é usado para produzir pão, para ir para estoque, tá certo? É uma parte utilizada para semente que vai produzir o trigo do ano que vem. É a produção bruta. Aqui, se fosse aço X1, é o aço que é utilizado no automóvel, nos produtos finais da economia, mas também é o aço que é utilizado para produzir uma ferramenta que produz automóvel, um torno que produz automóvel, um caminhão que transporta automóvel. Tá certo? Leve em conta a produção intermediária, por isso que é a produção bruta de X1. A produção bruta de X1 é apresentada como a soma de X1, que é utilizada na produção de 1 mesmo, mais de X1, que é utilizado na produção de X2, mais o consumo final de X1, que é Y1, consumo ou investimento. Este aqui é o produto líquido da produção de X1. Se fosse aquele exemplo tradicional de contabilidade nacional, pão, farinha e trigo, aqui é o total do trigo. Aqui é o trigo que é usado para plantar mais trigo no ano que vem. Aqui é o trigo que é usado para produzir farinha. E aqui é o pão. No produto nacional só aparece o pão. Tá certo? Lembram disso? Evitamos dupla contagem. Aqui está a dupla contagem. A mesma coisa com X2. X2, uma parte dele é usada para produzir o produto X1, uma parte dele é usada para produzir o produto ele mesmo, o X2, e uma parte é consumo final. A produção líquida final. Y1 pode ser consumido, investido ou exportado. Certo? Escrevendo, supondo produção a coeficientes fixos, é uma hipótese simplificadora que tem que ser feita porque nós estamos estudando a economia em todos os seus detalhes. Se a gente for colocar coeficientes variáveis, vai ficar uma complicação muito grande. Então, uma hipótese simplificadora, que a produção é feita a coeficientes fixos com as seguintes hipóteses. A11 é quanto de X1 é usado para produzir X1. É a quantidade de 1 utilizada para produzir ele mesmo. E, de forma geral, A e J é X e J sobre XJ. O coeficiente é fixo. Para produzir trigo, eu uso sempre uma determinada quantidade de sementes de trigo. Tá certo? Eu poderia escrever isso aqui também assim, né? A1x1 igual a x1. Além disso, nós supomos que x1 usa L1 de trabalho e x2 usa L2 de trabalho. Aqui é a utilização de mão de obra. E podemos escrever isso de forma matricial.
um vetor de produtos brutos x1, x2 é igual a A11, A12, A21, A22, x1, x2. Se vocês multiplicarem, vocês vão ver que x1 é igual a 1x1 mais A12x2. x2 é igual a A21x1 mais A22x2. Tá certo? Na forma matricial. E eles utilizam mão de obra de forma que x1, x2, vezes o vetor linha L1, L2, tem que ser menor ou igual ao total da mão de obra disponível na economia. Escrevendo isso em forma matricial, nós podemos dizer o seguinte. O vetor de produções brutas, de todos os produtos da economia, ele pode ser escrito assim, AX mais Y, aqui eu esqueci do Y. Isso aqui é a produção bruta mais Y1, Y2. Então, X é igual a X mais Y, que é exatamente o que está escrito aqui, substituindo o X11 pelo A1x1 e apresentando de forma matricial. E XL, que é o vetor coluna vezes o vetor linha, é igual ao total da mão de obra da economia, que é um número constante. Disso daqui, que eu vou chamar 1, deriva 2. Eu resolvo que x é igual a y, 1 menos a menos 1. Para saber quanto de aço, de trigo, de metros de tecido, de número de caminhões e de todos os produtos da economia que eu preciso produzir, eu multiplico o vetor de demanda final, quanto eu quero consumir de automóvel, de carro, de metros de tecido e assim por diante, pela matriz invertida. Essa aqui é chamada matriz Leontief. O que eu fiz aqui? Eu pulei, ó. Eu passei, é melhor fazer, de 1, eu faço x, 1 menos a, é igual a y, aí eu multiplico 1 menos a pelo inverso dela, chegamos a y, 1 menos a, menos 1, que é a expressão 2. Certo? Eu estou derivando, eu estou mostrando o resultado em passos. Agora, nós estamos interessados em preços. Aqui são quantidades. O objetivo do artigo, que está mencionado na lista de leitura, é evitar o uso da matriz de Leontief. Por quê? Porque a matriz é uma baita matriz, 70 por 70, né? Dependendo do número do nível de desagregação que você quer. Pode ser 140 por 140, é um conjunto grande de números. E na época da elevação de preços, vários economistas, o Otto Eckstein, um deles, estava invertendo essa matriz para ver como que o impacto do preço do petróleo afetava a inflação. O artigo chama uma proposição simples. Ele vai evitar essa necessidade de trabalhar com a matriz completa e vai apresentar uma proposição simples. Como é que a gente calcula o impacto sobre o nível geral de preços do aumento do preço do aço, de uma forma simplificada. É isso que eu estou apresentando para vocês. Vamos passar para o lado dos preços. Aqui são quantidades.
Feitas essas hipóteses, nós sabemos que o preço do produto 1 vai ser igual a 1 de P1. Quanto que o P1 é utilizado, quanto do X1 é utilizado para produzir P1? É X1. Mais A12 P2. Mais a margem do produtor do produto 1. Mais o salário vezes a quantidade de trabalhadores usados para produzir o produto 1. A matriz de Leontief, agora, ela era lida assim, né? Agora, ela era lida A1, X1, A12, X2. Agora, para calcular preços, eu olho a matriz transposta, né? A matriz olhando as colunas como se fossem linhas. O preço de 1 depende de quanto de X1 ele usa, A1, P1, de quanto de X2 ele produz, A21, P1, P2. Tá certo? Se para produzir X1 eu uso X1 e X2, o preço de X1 depende do preço do próprio produto e do preço do produto 2. Agora, supõe-se, é a primeira hipótese, que o setor é um setor que trabalha com markup. Naquela distinção do Oliveira entre setores agrícolas e industriais, o setor industrial trabalha em concorrência diferenciada, ou em oligopólio ou monopólio, não importa, ele tem poder sobre os preços e ele fixa o preço do seu produto levando em conta os custos mais uma margem de lucro. Essa forma de fixar preço chama-se markup, marcar em cima, certo? Um produtor de tomate, eu convido vocês todos, além de irem ao iTunes, vão à feira. E se forem à feira, vocês não vão ver um vendedor de tomate dizendo: olha, o tomate subiu porque os trabalhadores rurais fizeram greve, porque o transporte da gasolina, o transporte ficou mais caro, então eu estou aumentando o preço em 10%. Não é assim na feira. Na feira ele fala: ó o tomate, vai acabar, quem dá mais? Ele vende pelo que ele der para ele vender. Então, um produtor de tomate não trabalha com markup, nem o de pepino, nem o de chuchu, nem o de carne. Ele vende o preço que o mercado que ele conseguir vender no mercado. Tá certo? Na feira começa o preço lá em cima e no fim, quando vai acabar a feira, tem que sair de lá depois do almoço, o preço está lá embaixo, é a famosa xepa, né? As pessoas que querem comprar mais barato vão no fim da feira e compram a alface mais estragada, o tomate que sobrou, que não é necessariamente mais estragado, a preço de liquidação. A palavra liquidação, ele quer liquidar, ele quer trocar o tomate e ficar com dinheiro. Quer tornar o tomate dele líquido, sem fazer suco de tomate. Ele quer fazer tomate líquido em termos de dinheiro e não em termos de água. Tá certo? E é assim, o tomate, o arroz, o feijão, a batata, tudo é assim. Agora, se você vê os chatíssimos anúncios das montadoras, elas falam em liquidação, mas são preços pré-determinados. Estão muito mais competitivas hoje, mas são preços pré-determinados. O Renault, se não me engano, de tanto me encher na televisão, é 30.990, com juros baixos, segundo a propaganda e tal, em 300 prestações. Mas é 30.990, não é quem dá mais. Ele está supondo que todos os setores trabalham com markup. Portanto, ele está fazendo uma hipótese desfavorável à sua tese. A tese dele é que a inflação de custos não existe. Tá certo? Na agricultura não existe mesmo. Então ele está supondo que não tem na economia nenhum setor price taker, tomador de preço. Todos os setores são oligopolistas ou concorrência altamente diferenciada e trabalha com markup. Se ele tiver certo nesse caso, ele sem dúvida está certo no caso da economia real, onde existem boias frias, agricultura,
trabalhador não qualificado, produtos homogêneos, onde a competição não permite que o preço seja fixado como markup. Tá certo? Para simplificar, a primeira hipótese dele é todo mundo é oligopolista.